E aí, consequentemente, você diminui um pouco a sua produtividade. E a sua família, vocês mexem só com plantação? É só com agro ou não? Criação de bovino também? Então, a gente tem um gadinho lá, bem pequeno. Agora a gente tá com umas 20 e poucas cabeças. Porque as nossas fêmeas tiveram filhote agora, né? Pariram. E aí, mas é gado de genética, que eu tenho uma tia que ela faz melhoramento genético de Tabapuã, que é o Tabapuã da G. Sigam aí, @Tabapuã da G. Tabapuã? O que é Tabapuã? É uma raça? Tabapuã é uma raça, é um Nelore mocho, é um Nelore sem chifre. E eles são mais robustos, eles são maiores, tem uma docilidade maior, uma capacidade materna maior do que o Nelore. Então é um Nelore melhorado, digamos assim. Entendi. Entendeu? Aí esse trabalho genético vocês fazem lá dentro mesmo? É da minha tia. Ah, sua tia que cuida disso. E aí a gente tem uns gadinhos que a gente comprou dela. Entendeu? A gente tem umas fêmeas e uns machinhos lá que a gente comprou que legal isso, né? Isso aí é engraçado. Eu vejo muita gente falando hoje, até o Angus, né? A galera tem implantado também de uma forma que ele é alterado geneticamente, não é? Alguma coisa assim com todos eles são zebuínos, né? E aí, no caso do Angus, ele vem dos gados europeus, se não me engano, né? Que são os gados escuros. Então, mas é tudo cruzamento mesmo, é tudo melhoramento. O zebuíno é o que você fala? Zebuíno é tipo a espécie. Tá. Nelore, Tabapuã, eles são zebuínos. Entendi. O Angus, se não me engano, ele é europeu. Sim, tá? Entendi. Então, e o Aguil é aquele que é os asiático. zebuínos, eles vêm asiáticos, eles são indianos. Ah, sim, entendi. Entendeu? E aí dá pra ir aprimorando isso daí, até a qualidade Isso, também da carne e tudo mais. Aí ela vive participando de campeonatos e tudo mais, sempre ganha prêmio. Até agora ela ganha um prêmio. Ela é veterinária? Alguma coisa assim? Não, ela tem a equipe de veterinários dentro, tem equipe de melhoramento genético, tem a equipe que faz o cruzamento genético dos animais, entendeu? Ela é só investidora, então, no caso? Não, ela é a criadora mesmo. Ela a criadora investe ela só não tem a formação de veterinária, não tem a formação dessa parte específica, mas ela e meu tio, eles cuidam de tudo, eles vão lá na marcação, eles estão lá, como é que chama? Vacinação, estão lá também, tudo. Eles participam de tudo. E aí já é uma atividade secundária, então, vocês E daí, quando você chegou, então, vocês plantam soja, no caso? Soja e milho, soja e milho, que é aquele... Né? Porque como que funciona esse esquema? Existe uma entre-safra, que a galera chama, né? Isso. Que é onde se planta o milho depois da safra da soja. Exato, que é a safra de inverno. Porque assim, aqui no Brasil existe uma coisa chamada vazio sanitário. O que é esse vazio sanitário? Antigamente, a soja tinha muito problema de ferrugem asiática, que é um fungo que ele prolifera muito rápido e ele acaba com a sua lavoura. Certo. Tipo, teve gente que já chegou a ter perda de 70%, 80% de produção, às vezes até 100% por conta da ferrugem asiática, que é esse fungo que ele se prolifera e vai. Ele exige ali um agrotóxico mais intenso? Na época até nem tinha tanto, assim, não tinha tanto. E porque assim, já entrando nessa questão também, para você aprovar um agrotóxico, algum insumo na agricultura, é pelo menos 3 anos de estudo, burocracia, que você está dentro da Anvisa. Para ver se isso é agrotóxico, pode ser aplicado. Antes de entrar na Anvisa, você tem que fazer os testes próprios. Aí depois você entra na Anvisa para fazer as aprovações, tudo. Aí eles aprovam. Então, tipo, vai aí 10, 15, 20 anos, às vezes, para você conseguir aprovar um produto. Enquanto isso, a lavoura, ou a safra, vai por água abaixo. E aí, no caso, o que foi feito? Foi criada uma janela em que você não pode ter um pé de soja dentro da sua propriedade, ou até num jardim, né? Para não proliferar esse fungo. Que é a época que ele mais procria ali, no caso? Isso, porque é no inverno, né? Então, criava-se ali um ambiente mais propício para a proliferação do fungo. E aí foi definido que nesse período aqui no Mato Grosso do Sul, é de 15 de junho a 15 de setembro. Nesse período, é proibido ter qualquer pé de soja em qualquer lugar. Ninguém planta soja nesse período, Ninguém pode ter um pé de soja. E é monitorado por satélite hoje em dia já. Caramba, consegue diferenciar pela folha da...
E isso aí prejudica todo mundo, né? Prejudica todo mundo, exatamente. E eu acho bem provável que em alguns anos aí, bem próximo, a gente vai ter alguma coisa aí relacionada ao milho. Porque hoje em dia a gente tem um inseto que chama cigarrinha. Ela é uma mosquinha pequenininha assim, mas ela causa um estrago muito grande no milho. E o milho você pode plantar ele no inverno e no verão. Então quando você cria essa ponte entre uma cultura e outra, você acaba criando um ambiente ali para ela se proliferar e continuar degradando a sua lavoura, né? Então, lá em Chapadão do Sul, por exemplo, eles fizeram uma campanha agora para redução de milho plantado no verão, que é essa safra que a gente vai entrar agora. E fizeram também uma campanha de todo mundo fazer a aplicação de defensivo na mesma época, para todo mundo conseguir atingir aí o animal sem que ele vá voando de um pro outro. E a galera é unida nesse ponto aí para poder fazer? A galera é bem unida, né? Então, assim, basicamente, no inverno teria que substituir o que é soja por milho, porque a melhor período pro milho é no inverno, então, porque não tem a chance. Na verdade, o verão também é o melhor período pro milho. Por exemplo, vou abrir um dado para vocês aqui. No nosso melhor milho verão, esse ano, a gente colheu 195 sacas. No nosso melhor milho inverno, a gente colheu 145. Então, mas no verão, a possibilidade de ter esse mosquito, você falou, essa mosquinha é maior? Não, é igual. É igual? É igual. Pro milho né? Igual. O problema é a soja com o fungo. Aí é o período que não pode ter de inverno a soja. Nesse período tem que ser só milho, então. Essa é a entre safra que a galera chama? Porque assim, não só o milho. Você pode plantar o que você quiser. Tá. A única coisa que é proibida é o soja. Então, por exemplo, lá na nossa fazenda a gente teve agora, a gente plantou milho, a gente plantou sorgo, a gente plantou crotalária, a gente plantou milheto e braquiária. O que é cada coisa dessa? O que é cada um deles? Tá, vamos lá. O sorgo, ele é uma planta que é muito usada para ração animal, porque ele é extremamente proteico, ele é altamente proteico, então usa bastante para ração. Faz farinha também. Aqui no Brasil não é tão comum, mas nos países aqui latinos é muito comum usar farinha de sorgo. Tanto é que tem um projeto da Embrapa para estimular o uso da farinha de sorgo aqui no Brasil, porque ela é uma excelente substituta para quem é celíaco. A minha mãe é celíaca, por exemplo, ela não pode comer glúten, né? Então farinha de trigo ela não pode comer. Então ela tem o sorgo farinha de arroz, farinha de mandioca, essas outras farinhas. E o sorgo em relação ao trigo, ele tem mais valor nutricional, você sabe? Olha, não sei te dizer, mas eu acredito que na questão de proteína ele vai ser maior, porque eu sei que ele é um dos maiores proteicos. E tem espécies de sorgo que você consegue fazer açúcar da cana dele, do caule dele. Caraca. Então é um aproveitamento maior, né? É um aproveitamento maior, exatamente. E em questão assim de lucro também deve ser muito bom, então, porque aproveita mais ou não? Esse ano deu uma lucratividade muito boa, porque as espécies que vieram pra gente, né, os melhoramentos genéticos do sorgo estão produzindo igual o milho, por exemplo, e o custo de produção dele é bem menor. Só que o custo dele de venda também é tipo uns 70%, 80% do valor do milho. Ele acompanha o valor do milho. É 70% a menos que o valor do milho? A menos, isso. Ah, entendi. Não, 60% a 70% do valor do milho. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então ele é abaixo ainda na venda. O que é esse custo que você fala para produção? Adubo, produtos foliares que você usa, né? Tipo hormônios, essas coisas assim. Inseticida, herbicida, todas essas coisas assim. Porque, por exemplo, no sorgo, eu acho que só tem um herbicida que dá pra usar tranquilo, assim. O resto não dá pra usar porque mata, entendeu? Então são cada poucos tem tipos. sua... Eu acho que só um tipo de herbicida que dá pra gente usar no sorgo. Então, é um custo menor de produção, entendeu? Certo. E quais são os outros? Inseticida. Não, que plantou depois. Ah, tá. Aí a gente plantou crotalária. Crotalária. A crotalária, eu confesso que eu não sei pra que ela serve. Só vende. Só pra quem vende. Só pra quem vende. Mas pra nós, produtores, ela serve pra descompactação do solo, porque a raiz dela vai muito profunda, entendeu? Então ela dá uma descompactada no solo.
fixação de nitrogênio. Ela ajuda a fixar o nitrogênio, porque o soja e o milho consomem muito nitrogênio. Do solo ali. Então, você acaba fazendo uma plantação dessa também para preparar o solo para uma próxima. Exatamente. Recuperar A gente chama de rotação de cultura, né? Porque daí é uma cultura que é voltada para você melhorar o seu solo. Entendeu? Ela ajuda na questão de nematóide também. Nematóides são tipo uns ácarozinhos que tem na terra, que eles são naturais da terra já. Tem alguns que são bons para as nossas plantas e tem alguns que são maléficos. E ela consegue fazer esse controle biológico desses nematóides também, jogando toxinas que matam os que não são bons.